Fala galera, beleza? Bora começar então a explicação sobre a avaliação de vocês, tá bom? Então, bora lá. Na número 1, tem esse textinho aqui falando sobre a tabela periódica, tá bom? Eu acho que eu escrevi isso aqui errado, seria Mendeleev e não Mendeleev, mas tá ótimo, tá? E esse textinho aqui vai falar, né, sobre a tabela periódica e pede pra gente responder essa questão aqui. Tá, atualmente, o símbolo do elemento correspondente hexacilício, tá, é. Para isso, a gente tem que ler o textinho e conseguir identificar este elemento, tá bom, galera? Então, bora lá. Número 2, tá? Eu coloquei essa imagem um pouquinho grande, eu não sei se na prova de vocês estaria, né, de uma forma bacana de vocês enxergarem. Mas caso tenha algum problema, me envie mensagem, tá? Que eu retorno com a imagem, tá bom? Então, o símbolo, tá? É, os símbolos, na verdade, de alguns elementos químicos foram colocados dentro da figura que representa um corpo humano, conforme a imagem. Então, temos aqui vários elementos, tá bom? Mas existem, tá, elementos que só estão aparecendo eles, nenhum picotado, tá bom? Então, na imagem, observamos, dentre outros, os símbolos dos, tá, elementos. Tá? Então, a gente vai verificar aqui quais deles que a gente vê aqui dentro nessas opções. Tá bom? Número 3. Em relação à classificação periódica dos elementos, afirma-se que. Então, temos aqui, a gente tem que olhar na tabelinha periódica e verificar se essas questões estão corretas, tá? E aquela coisa que a gente já sabe, né, que a gente já estudou sobre esse tema, tá bom? Número 4. Pertence à família dos calcogênios os elementos. Então, a gente vai verificar aqui quem são os calcogênios, tá bom? Então, vai marcar a opção que está correta, tá? Temos um textinho, tá? Falando sobre Chernobyl, lixo radioativo, né? Tipo de radiação em si, tá bom? E fala também do acidente que teve aqui no Brasil, que foi o Césio 137, lá em Goiânia. Tá? É correto afirmar que o elemento radioativo Césio, na tabela periódica, é classificada como? A gente vai marcar a opção na qual o Césio ele é classificado. Tá bom? Número 6. O selênio, tá? Quando combinado com enxofre, forma o sulfeto de selênio. Então, qual tipo de ligação química existente entre os átomos de enxofre e selênio? Para isso, a gente vai ter que pegar todo aquele nosso conhecimento sobre ligações químicas, tá bom? Então, se você olhar na tabela periódica aí, o enxofre e o selênio, tá? E se a gente juntar esses dois, que tipo de ligação pode acontecer? Uma ligação covalente, uma ligação iônica, uma ligação metálica? Pode acontecer forças, né, intermoleculares, tá? Intermoleculares, né? Eu estou ligando uma molécula com a outra, eu estou ligando um átomo com outro átomo. Então são essas ideias que eu quero que vocês peguem aí e para ver se está correto. Beleza? Continua. 7. Tá? Temos um textinho e vem a pergunta. Qual é o tipo de ligação química entre um metal e um não metal? E aí? Iônica, metálica, covalente dativa, covalente comum? Aí a ideia que eu quero com vocês. Essa mesma ideia aqui vai entrar na ideia, né? Entrou, na verdade, na ideia da questão 6, tá bom? Em saber qual tipo de ligação que pode acontecer, tá? Temos no outro textinho, tá? Falando sobre as fraudes, né, nos frigoríficos, tá bom? E é para responder a questão número 8. O ácido fosfórico, tá? Apresenta a fórmula molecular H3PO4. Nesse composto, o elemento fósforo apresenta qual número de oxidação? Então você vai falar aí qual seria o número de oxidação do fósforo, beleza? Lembrando que você já sabe do oxigênio, tá? Lembra? Vai, volta lá nas aulas de número de oxidação que a gente vai saber quem é o oxigênio. Você já sabe do hidrogênio, beleza? E agora o X da questão seria o fósforo. Então sempre vai ser o de baixo vezes o de cima, soma o de baixo vezes o de cima,
soma o de baixo vezes o de cima, igual a... Aí é com vocês, tá? Se eu vou colocar zero, se eu for colocar um outro número, aí é com vocês. Vocês têm que ser sagazes, tá? Falei a palavra certa? Vou botar sagaz, então. Sagaz em tentar decifrar. O sal marinho é um composto, é composto principalmente por cloreto de sódio, cloreto de magnésio e cloreto de cálcio. E contém traços de mais de 84 outros elementos. Sobre os sais citados, né, e os elementos químicos que o compõem, é correto afirmar que, aí vocês vão falar aqui, se é uma dessas opções aqui estão corretas, tá bom? Número 10, finalmente, vai falar sobre a chuva ácida e dar aqui os principais compostos para que aconteça a chuva ácida, né? Então temos aqui o óxido de enxofre, tá? O monóxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio e o pentóxido de dinitrogênio, beleza? Que quando em contato com água, né, em forma de vapor, formam os ácidos como o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, beleza? E temos aqui a ideia, o seguinte, os nóxidos de nitrogênio e do enxofre nestes ácidos são, respectivamente, olha só, são nos ácidos, então são nesses carinhas que estão aqui dentro, tá bom? E não é nesses que estão aqui, tá? Formam ácidos como? E a pergunta pede qual é o número de oxidação do nitrogênio e do enxofre, tá bom? Galera, a nossa prova foi até aqui, espero que vocês tenham curtido, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me enviar mensagem no WhatsApp, que eu vou estar sempre disponível, tá bom? E até a próxima, galera. Boa sorte aí. Tchau, tchau.